Oi, Oi, meu amor. Tá de cabelo solto hoje? o cabelo solto, ele tá molhado. Aí soltei. Ai, deixa eu arrumar. Eu descobri que o meu coisa funcionava, guria, porque a capinha do celular não deixava chegar o cabinho certinho. Ah, sim, ele ficava pela metade. É, ficava distante. Agora eu tô tirando aqui. Só que eu ainda acho que tem uma pontazinha. Deu. Acho que agora deu. Fala aí. Oi, Ah, isso aí, perfeito. tô mandando pra algumas pessoas aqui a live. Ah, é, vou mandar também pra galera. Pra galera. Galera. Mandando pra milhões de pessoas. Nossa, quase que eu Hoje é falei um o nome teminha dele. meio, né? Daquele Meio, jeito meio. aí. É. Oi, Oi, Gustavo. Gu! Que saudade! Vamos fazer uma videochamada de noite para ver o Telzinho? A gente se tá se fazendo videochamadas. Aí eu acho que vai ser toda terça-feira de noite, né? Assim espero. Oi, amigo. Olha só, hoje, em sua homenagem, Guto, eu coloquei até um paninho na minha coisa. Uma bandaninha. É. E aí, hein? Nossa, esse tema hoje vai ser meio Loucuragem. punk. É, eu acho também ele punk. Oi, Lau. Mas, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Também. Isso Com fica dentro da certeza, minha é cabeça e tem que importante. sair. E aí, Loucura. bora Vamos começar? começar? Uhum. Vamos. Bom, acho que primeiro eu vou te perguntar, né? O que que Ah, é tá. o Primeiro me ecofascismo? perguntar o que é fascismo. Então, eu acho que a gente primeiro precisa pensar, antes de falar em ecofascismo, o que é fascismo, né? Que ficou tão famoso com a ascensão desse inominável ao poder que parece que nos falta um pouco desse conceito, né, de fascismo. E aí, como a gente não se lembra muito bem das aulas de história, né, e a gente acaba durante a graduação, a pós-graduação na educação ambiental, a gente estuda bastante essas questões do Marx, né, marxistas, porque tem a ver com a vertente de educação ambiental que eu trabalho. A gente acaba procurando e lendo também sobre essas outras questões, né, incluindo o fascismo. Então, Sim. Valério, o fascismo, ele não se tem assim um conceito universal do fascismo. Tem gente que diz que é de direita, de extrema direita, e tem aqueles, né, defensores que falam que é de extrema esquerda, de esquerda, né? Só que aí a gente pensa no fascismo a partir de uma realidade material histórica, assim. Né? A gente olha lá para quando o fascismo foi criado, né? E como é que estava o mundo naquela situação, o que estava acontecendo. Então, o fascismo ele começou na Itália, né, com o Mussolini, e uma coisa que também me apavorou bastante quando eu descobri, né, que o Mussolini ele era socialista, né? O pai dele era socialista e ele era socialista e depois ele se desiludiu e enveredou para o lado oposto, assim. E aí, naquele cenário assim de pós-guerra, né, de um descrédito total nos sistemas que estavam governando, ele veio com essas ideias totalitárias, né, e colou, porque ele colocou assim o fascismo como uma opção entre, né, uma terceira via entre a revolução comunista, que a gente tem medo, né, também aqui no Brasil que aconteça, ironia, e o neoliberalismo, que ele também era contra. Então, o fascismo se estabeleceu assim. E o que é como característica assim, do fascismo? É um governo muito autoritário,
né, em que um líder só, é um governo totalitário, um único líder comanda, né, nos moldes de uma ditadura, e eu diria que é um governo onde não há espaço para o diferente. Né? Então, claro que o fascismo italiano começou lá, né, mas tem na Europa, em vários lugares, o mais conhecido, eu acho, é o fascismo alemão, que é o nazismo, né, que a gente conhece bem e tal. E no Brasil também, ele chegou até aqui, na França também teve, em todos os lugares teve um pouquinho, pelo menos na Espanha, em Portugal, com Franco, teve um pouquinho de fascismo, né? Mas aqui no Brasil eram os integralistas, que até teve um movimento agora há pouco tempo de que eles estariam retornando, assim, né? Então, essa galera de Deus acima de tudo, né? Brasil acima de tudo e esse slogan horroroso aí. Bueno, aí, entendendo como é que é o fascismo e onde não há espaço para o diferente, tem uma galera que usa do discurso ambientalista para impor a sua ideologia fascista também, né? Então, o ecofascismo ele seria caracterizado por essa ideologia fascista que se apropria do discurso do ambientalismo, né? E a gente vê isso de uma forma tanto quando as pessoas querem fazer isso, proposital, né, quanto de uma forma ingênua, que eu acho que é o que a gente vai discutir mais aqui hoje, esse ecofascismo que é ingênuo. Então, o ecofascismo ele tem assim características e não existe um grupo que tipo determinou isso como uma área de não existe bibliografia sobre isso como existe com relação ao fascismo. Tem um mexicano, se eu não me engano, e depois a gente pode passar o nome dele, que trabalha um pouco com ecofascismo, não me lembro o nome, mas é mais movimentos assim que permanecem na sociedade assim de uma maneira mais obscura, porque eles têm esse discurso fascista, esse discurso nazista por trás, né? E aí eu acho que a grande provocação que a gente pode começar a conversar é o ser humano é o vírus. Então, eu ia falar, né? Eu acho que uma das coisas que eu trouxe um dia, né? Eu fiz um post falando o câncer está para o ser humano, ou para qualquer ser, né? No caso, como o ser humano está para a Terra. E eu perguntei se as pessoas concordavam com isso. Eu, por muito tempo, concordei. E hoje eu já tenho uma visão diferente disso. Eu acho que temos potencial, sim, para sermos, né, o câncer da Terra. E hoje a gente está entendendo que o ser humano ele realmente dá uma boa desgovernada nesse planeta, mas quando a gente fala que o ser humano é o câncer do planeta Terra, a gente tá vendo só o superficial, né? E aí eu acho que é importante a gente entrar mais a fundo nisso para conseguir conversar um pouco mais e desquebrar um pouco essa visão. E além de estar vendo de uma forma superficial, eu acho, e isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com a ideologia do senso comum. Quando a gente acha assim, ó, vamos supor, a Valéria é veterinária, a Grace é bióloga, né? Aí, pelo fato da Grace ser bióloga e não entender de veterinária, ela fica ali no senso comum, ela não pesquisa, ela não lê, ela não vai atrás e ela não tenta conversar com a Valéria para entender um pouco mais de veterinária. Esses dois campos são parecidos, mas se a gente pensar que tudo funciona desse jeito, todo mundo prefere olhar a notícia mais fácil, mais mastigada, para não ter que pensar, que refletir acerca daquelas questões, né? A gente cai nessa ideologia do senso comum. E ela que costuma dizer isso ao ser humano é o vírus, né? Isso é senso comum. E esse discurso ambientalista, assim, que atribui a causa total da destruição ambiental ao ser humano, ele é ingênuo e ele é ecofascista, né? E por quê? Né? Começando, assim, a nossa discussão a respeito disso. Quem é que são os vírus, né, a partir desse ponto de vista? Eu acho que ou o câncer, eu acho que tu pode falar daquilo que tu falou de manhã, da tua experiência com teu professor, né? Porque esses vírus, né, a partir do pensamento fascista, ecofascista, eles têm cor, né? Eles têm classe social, eles moram em um determinado lugar. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. É isso que é o ecofascismo, é o olhar para o problema ambiental com um discurso ingênuo,
e superficial, de senso comum, e dizer os seres humanos são culpados por tudo. Ok. Quais seres humanos? Quais Agora seres humanos? vamos começar a conversar sobre quais seres humanos e desconstruir isso, né? Sim. Bom, quando aí entra, né, a parte da vivência, da experiência, né? Eu não sei, não lembro exatamente que série que eu tava, mas eu era bem nova, assim, era de criança para adolescente. Tava tendo uma aula de geografia e ele tava falando sobre solos e essas coisas. E aí ele trouxe, né, a foto. Ai, era até um desenho, assim, né, de um morro limpo, né, num sentido intocado pelo homem, e um morro tocado pelo homem, populado, né? E aí ele começou a discursar falando sobre como que o ser humano, né, no caso, aquele ser humano favelado, é o mal do meio ambiente. Só que ele parou aí, né? E aí imagina, um professor passando toda essa informação para os alunos novos, né, crianças, eu branca, né, privilegiada, numa escola particular, recebendo essa informação, ou seja, a minha casa, ela tá localizada num local muito bom, né? Eu não tô prejudicando o meio ambiente com a minha casa. Já os favelados, eles estão prejudicando muito o meio ambiente. E aí o professor até comentou sobre o fato de existir muito deslizamento de terra, porque realmente a casa deles não está feita no lugar correto. Só que ele não trouxe junto com esse discurso o porquê a casa dessas pessoas está ali. Por que que essas pessoas não têm saneamento? Por que que essas pessoas jogam o lixo ali? E isso é muito louco, né? Porque por muito tempo não, na verdade, pouco depois eu tive aulas com outros professores que fizeram esse questionamento. Mas por um tempo eu fiquei assim, pensando, nossa, realmente, as pessoas elas não têm noção. Por que que vai colocar a casa ali? Tu sabe que agora que tu falou isso, eu lembrei de uma situação. Agora a gente está construindo assim material, né, de divulgação agora dessa época de quarentena para o núcleo. E aí as meninas fizeram um vídeo, porque é uma coisa muito simples. É ir só um pouquinho mais além, sabe, para o grande público assim, né, ou para as pessoas que não têm tanto conhecimento aprofundado ou teórico na área. É só ir um pouquinho mais além. Então a Jaque até fez um videozinho muito legal da tartaruga falando que a gente precisa economizar água, porque a gente está numa época de quarentena, que a gente está mais em casa, então pode ser que a gente queira tomar um banho mais longo, que a gente esqueça escovando os dentes, a torneira aberta, né? E aí acabou ali o vídeo. E aí a Grace ficou fazendo cosquinha aqui, né? A da educação ambiental, assim, tipo, falo ou não falo, falo, não falo. Pra, né? Porque ficou muito legal o vídeo. Eu tava louca que ela postasse aquele vídeo, só que não dá pra postar daquele jeito. Aí eu falei pra ela, não, aí a Fabiola falou, ô Jaque, olha só, eu acho que o problema não é esse. Aí tá, é a oportunidade, né? Aí eu comecei a falar, ok, então vamos falar sobre água. Quando a gente fala em água de uma perspectiva ingênua de economizar água, né? A gente fala que tem que fechar a torneira para escovar os dentes, tem que tomar banho curto, ok. Aí a gente não pensa que a família Gereissati, né, que é detentora de uma das fábricas da Coca-Cola aqui no Brasil, ela tem é permitido para eles utilizarem, né, eles são donos, né, ou usam a maior parte das reservas de água mineral do Brasil, né? Então, tu pensa assim, quem é que está usando a água desse país, né? É uma fábrica de uma família elite brasileira, né, que é detentora de um pedacinho da marca Coca-Cola e que usa essa água para vender refrigerante pra gente, tá? Pra gente não, porque pra quem toma refrigerante. Então é esse tipo de coisa, sabe? É pensar que e quem não tem saneamento básico, sabe? Quem não tem onde, tipo, que faz cocô e xixi na patente, que não tem valeta na frente de casa, e isso é só ir pertinho da gente aqui. A gente não precisa ir para o Rio de Janeiro, para a favela. A gente é só olhar para o lado aqui, sabe? E perceber essas coisas. Então a gente precisa trazer essas coisas simples para a discussão.
Eu sempre falo que quando eu comecei a trabalhar com educação ambiental e falar de animais silvestres, né? Eu fui uma vez, e lembro dessa história, a gente falou na outra live. Eu fui uma vez numa escola de periferia aqui, e eu falei, porque não pode caçar os passarinhos, botar na gaiola, bibibi, bobobó. Né? Assim, achando a bolachinha mais fechada do pacote, falando sobre isso. E aí um mandinho, assim, um gurizinho, de ter uns 7, 8 anos, levantou a mão e falou, mas, ô professora, se for para comer, pode? E aí eu disse, como assim se for para comer? É que aqui a gente não tem carne, né? O pai não consegue comprar carne, às vezes a gente não tem nem comida. Então, quando tem arroz, ele pega um monte de pombinha e faz uma passarinhada. E é o que a gente tem para comer. E aí eu fiquei com uma cara assim, tipo, de tacho, né? O que eu vou que tu falar ia pra chegar essa em criança? casa e tu ia comprar teu frango, né? Tipo, Eu ia chegar em casa, meu almoço, ou ia comer no restaurante, meu almocinho pronto. O que tu vai falar, sabe? Ou quando tu fala assim, bota o azul, o papel no azul, eu nem sei essas cores, tá? Mas bota o papel azul, no azul, a lata no sei lá eu que cor, tá? Você tá falando pra isso na escola, por exemplo, né? E tá, tá aí, falando da da reciclagem. reciclagem. Aham. Aí a pessoa que tá lá na escola, né? O aluno, como a gente já trabalhou naquela escola aquela vez, te lembra? O Sim. aluno tá nem prestando atenção no que tu tá falando porque ele apanha do pai, ou porque a mãe abandonou ele e ele tá ferrado, sabe? Numa situação total de abuso, primeira coisa, tu não consegue nem falar sobre isso. E segundo, que às vezes aquela criança que para qual tu está fazendo essa atividade, né, ela é filha de um catador que leva tudo para casa para poder vender por centavos a tonelada, tá? Sim. Então é muita falta de vergonha da gente, eu acho, quando a gente fala isso, sabe? Com relação a cuida do meio ambiente, não joga lixo no chão, não fecha a torneira. Gente, é óbvio que Sim, isso o é teu. importante. E aí, sim, é claro, eu acho que isso não é porque a Coca-Cola gasta toda a água que eu vou poder deixar a torneira aberta, né? Isso é Uhum. claro, não é tirar a nossa própria responsabilidade do que a gente faz. Mas até que ponto também consumir a Coca-Cola não é nossa responsabilidade também, né? Sim. Então, isso também tem muito a ver. Por que que nessa aula de geografia não foi falado sobre a pecuária, né? Por que que nessa aula de geografia não foi falado sobre o quanto as empresas poluem o meio ambiente, né? Muito mais, na verdade, do porquê que aquele espaço feito por uma grande empresa poderia ser casa, né? Mas não, essas pessoas elas não têm para onde ir. Elas simplesmente se amontoam mesmo e elas vão para lá. E hoje já é uma estrutura totalmente diferente. E qual que é a solução para isso? Tu vai tirar todo mundo dali? Ou tu vai fazer igual os caras em São Paulo fizeram eles quiseram tirar, né? A população não pode ver mendigos na rua, embaixo Uhum. das pontes. Então o que que eu faço? Eu não crio um abrigo para ele. Eu simplesmente coloco obstáculos para ele não poder deitar embaixo da ponte. Inclusive esses dias eu passei aqui na frente aqui na avenida, na minha cidade, e tem uma placa escrito que era proibido deitar ali, sujeito a jato d'água. Tem uma placa disso, Grace. Você acredita? Eu acredito num país que bota fogo em índio, né? Que tá dormindo na rua, que atira ovo em indigente, né? Teve uma época que um grupo de amigos se divertia, comprava caixas e caixas de ovos e se divertia saindo de noite a atirar em quem estava dormindo na rua, né? Era uma cabeça oca de adolescente? Era, né? Mas essa é uma mentalidade, né, Valéria, que ela é dominante. Infelizmente, ela é dominante. Por que que acontece? Aí a gente entra num conceito mais histórico, né? Porque se tu pensar que o que existe hoje de realidade posta, isso é uma construção, né, social de uma classe hegemônica, né? Então, de pessoas que pensam
Não, mas na minha casa, olha aqui, ó, eu tenho esgoto, a minha casa não polui o meu ambiente. Ok, essa é a grande, talvez não seja a grande maioria, mas é quem detém, né, a elite, a classe média, a média alta, que detém esse pensamento, né? E aí usa dos instrumentos que existem, né, de dominação ideológica, que nem a gente estava conversando, a escola é dominação ideológica, a igreja é dominação ideológica, né? E aí deixa isso perpetuar assim pela sociedade. Então a gente cristaliza uma visão de mundo, a sociedade cristaliza uma visão de mundo que é uma visão de mundo de uma classe dominante que não é a realidade, né? Não é nem um pouco a realidade, é a realidade de milhões de brasileiros que não têm comida, de milhões de brasileiros que não têm casa, que não têm saneamento básico, que não têm água, que não têm nem como às vezes não sabe nem o que vai comer de noite, né, ou meio-dia, e não vai se preocupar com o passarinho na gaiola, entende? Então, como eu estava falando, são soluções simples para fazer a gente pensar. Só que por que a gente não pensa, né? Por que isso a gente não reflete, não traz para o nosso dia a dia? Quando a gente conversa com as pessoas, a gente não fazer esse tipo de trabalho, sabe? Não simplesmente fazer um adestramento. Tem uma autora da educação ambiental mais antiga, assim, que fala educação ou adestramento ambiental. Então, né, senta que eu te dou um biscoito, sabe? É isso que a gente quer fazer com as pessoas. E aí parece que a gente vive também num lugar de não se responsabilizar por nada. Por quê? Porque eu não posso fazer nada a respeito disso. Meu Deus, então se não é a minha praia individual ali, eu fechar a torneira para escovar os dentes não vai resolver. E eu não tenho como resolver a indústria, então eu não faço nada. E aí a gente fica num fatalismo assim que nos paralisa. E aí, eu acho que o mais importante a gente precisa entender que existe uma intenção que a gente fique assim, entende? Que a gente caia num fatalismo que a gente acha que não possa fazer nada, que no nosso alcance não tem nada. Mas ao invés de ficar reproduzindo discurso idiota, né, a gente tem deveria ter um compromisso em cuidar desses discursos. E aí eu acho que vai muito além da questão ambiental. Acho não, tenho certeza, né? Porque, por exemplo, quando alguém faz uma piada homofóbica, né? O que a nossa consciência do senso comum faz a gente fazer na maioria dos casos? Dar risada, rir, né? Aí eu vi esses dias uma ideia que eu achei sensacional. Começa a perguntar, fez uma piada machista ou uma piada homofóbica ou qualquer uma dessas baboseiras que as pessoas reproduzem sai direto do intestino para a boca, né? Não passa pelo cérebro. Começa a questionar, por quê? Não entendi o que tu quis dizer. E aí a pessoa chega num ponto que ela simplesmente vai se dar conta da atrocidade que ela está falando, né? Então, como é que a gente muda isso no nosso dia a dia? É a minha pergunta, assim. A Laura comentou aqui, né, até, a nossa realidade não é a realidade das pessoas, a gente vive numa bolha. Do mesmo jeito que a minha realidade não é a realidade de uma pessoa que vive na favela, de uma pessoa que vive na rua, também não é a realidade de um milionário, que vive isolado no seu condomínio fechado, com a tua piscina, com a tua banheira, né, com cada quarto com um banheiro. Então, é bem isso, né? Ontem eu assisti um vídeo de uma artista, eu achei muito, muito interessante o vídeo dela, porque ela fez aquela música Cota Não É Esmola, e ela acabou ficando bastante famosa por essa música, mas ela morou na rua por muito tempo. E ela morou até na casa do Francisco Alombre, por um ano mais ou menos, se eu não me engano. E ela falou que as pessoas começaram a mandar mensagem para ela, agora na quarentena, falando para ela doar dinheiro para instituições, enfim. Começaram a bombardear ela pedindo dinheiro. E aí ela falou, galera, vocês pararam para perguntar para mim se eu tenho dinheiro para colocar comida na minha casa? Sabe, porque eu não tenho. Eu consegui apoio de muitas pessoas, eu tenho hoje dinheiro para colocar comida em casa, para pagar minhas contas. Mas antes de tu vir pedir dinheiro para mim, porque eu tenho likes e eu tenho visualizações no Instagram,
Tu pergunta pra mim primeiro como eu tô, se eu tô bem, se a minha saúde mental tá boa, porque eu sou uma artista. E a única coisa que eu tenho é um celular e uma caixinha de som, né? Então, antes de tu pedir pra mim, né, se eu posso te pagar, valorize o teu artista também, né? E isso é uma das coisas que o mundo virtual faz com que a gente fique numa bolha ainda maior, né? Uhum. Porque tu vê ali vários likes, vários compartilhamentos e tu acha que a pessoa tá ganhando alguma coisa com isso, sabe? Mas foi o que ela falou, ninguém tá me patrocinando. E olha como ela fez sucesso, né? Cota não é esmola. Tipo, E, não adianta, sabe? Ela falou, eu não sou valorizada. Aqui nesse país as pessoas não querem que eu seja valorizada, porque o meu discurso não é esse. E isso me fez pensar muito, sabe? Porque é real, a gente acha muita coisa, mas a gente não tem certeza delas, né? A gente nem pergunta. e outra coisa que tu falou aí com relação a isso é esse ponto que também dialoga com o ecofascismo, que é o do racismo estrutural, né? Que é uma coisa que, meu, eu fico indignada quando a pessoa fala qualquer bosta com relação à cota, sabe? Porque, ai, mas hoje não tem mais escravidão. E aí, para tua cabecinha, bonito, e olha para trás e vê quando foi que a queridinha, né, a Princesa Isabel, né, decretou a Lei Áurea, né? Mas ironia à parte de novo, vê quanto tempo faz que não existe escravidão nesse país e quantos anos tem esse país. Não existe, né? Porque aí Não entra existe. aquilo que tu estava falando, das domésticas e tudo mais. Aí que a gente Exatamente. viu no vídeo. Que a gente viu no vídeo, isso aí, né? Porque a gente estava conversando que em Belém liberaram, em Belém não, em Natal, ai não sei, em algum lugar do Nordeste liberaram, disseram que as domésticas eram um serviço essencial porque os médicos que estavam trabalhando no combate à pandemia não poderiam voltar para casa e ainda ter que contar com esse desgaste que é limpar a sua casa, né? E aí, então, a gente pensa porque também, historicamente, são mulheres, na sua maioria negras, né, que estão nessa condição. E aqui, foi Belém, né? E aí tem umas tirinhas que tem do Leandro Santos, tirinhas de ódio no Instagram, que assim, ó, tem que ler, tem que seguir, porque o cara, assim, ó, faz a gente pensar, é uma chinelada na cara atrás da outra com relação a isso. Então, quando a gente fala em meio ambiente, em ecofascismo, né, essa visão ingênua do meio ambiente, não tem como a gente não pensar nessa situação de racismo estrutural no Brasil, sabe? Porque, então, quem são essas pessoas, né, que em sua maioria são taxadas como os culpados por tudo, né, cara? E claro, agora que a gente tá num lugar que não é o nosso lugar de fala, né, Valéria? Sim, eu ia Então, dizer isso é um até. troço que também tem que, parece que tem que pisar em ovos para falar sobre isso. Mas eu não dou muita importância porque eu acho que a gente tá do lado de, que é do meu ponto de vista, é Não, se um eu lado falar qualquer positivo. merda, eu quero que as pessoas me falem que eu falei merda, É, entendeu? E pra eu isso poder aí. corrigir, porque realmente, é como a Laura falou, não é a minha realidade. Só Não é. que eu já me abri pra poder entender essa realidade. E eu acho que é isso que a gente tá falando, porque a gente não quer ver, a gente quer achar que o mundo é maravilhoso e a gente tá muito confortável saindo pra fazer nossas coisas e agora não tanto, né, no caso, mas a gente tá vivendo a nossa vida, tá com os nossos problemas, igual eu até perguntei pro meu professor, né, que hoje não é mais meu professor, mas ele tá trabalhando muito mais hoje na quarentena do que antes, porque antes ele ia até a casa dele, ele ia até a escola e ele dava aula. Hoje ele tem que dar aula online. E aí, algo que é muito mais complicado quando você Difícil, é. não sabe fazer ainda, né? Com Então, tipo, ele certeza. fica trabalhando muito mais tempo do que ele trabalhava antes. Ele acorda, sei lá, 4 horas da manhã e vai dormir às 10. E eu perguntei como ele tava. E aí, a resposta dele foi: não tenho do que reclamar. Sou privilegiado, né? E realmente, tipo, eu entendo isso, né? E a gente entende que nós não temos do que reclamar quando é comparado com outras coisas. O que não quer dizer que o nosso sofrimento também não é real, mesmo que não seja o mesmo tipo de sofrimento, né? Mas eu acho que a questão é agradecer mais, porque a partir do momento em que a gente vê tudo isso, mesmo que seja num âmbito de comparação, a gente fala assim, caraca, sabe? Olha só
de cada coisa que eu tô reclamando da minha vida, né? E eu tô só olhando pro meu próprio umbigo. Como branca, classe média, cis, né? Eu, no meu caso, bi, mas é algo que ainda assim eu tô no topo, assim, do privilégio. Uhum. Só não tô no topo porque eu não sou um homem branco, cis e hétero, entende? Mas eu tô quase lá também. E isso é importante. A gente precisa, sim, olhar pra isso, pra ver em qual degrau a gente tá, né? E pra ver E nosso local de pensa, fala também. e analisar, pensar o que está ao nosso alcance, né? E Para não olha cair só, nesse fatalismo. e depois falam que pegaram Covid porque sua doméstica não se cuidou. Uhum, exatamente. Bom, a galera que ela xingando as enfermeiras lá em Brasília também há um tempo atrás, porque eles estavam fazendo a manifestação com a cruzinha, foi uma coisa absurda. Eu não sei, é como se tivesse escondido nas profundezas todo esse pensamento, ele estava escondido nas profundezas, velado. E aí aparece alguém para dizer: pode achar isso agora, podem achar à vontade isso. Achem tudo que ninguém deixou vocês acharem antes, né? Explodam esse pensamento fascista. E aí tudo vem à tona, né? Todo esse preconceito, tudo isso vem à tona. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu lembrei de uma outra coisa aqui. Sabia que na época do nazismo, o ministro, sei lá eu como é que chamava, eu acho que até anotei aqui, mas o ministro do meio ambiente do Hitler, queridinho, ele eles tinham uma lei que era uma lei que visava deixar a natureza pura, né? Então, aquele conceito de natureza intocada, de natureza original para a raça ariana. Né? Então, existia uma política de proteção ao meio ambiente nazista que queria que esse meio ambiente puro ele fosse para aquela raça pura. Né? Então, por isso que eu falei com relação a isso. E a gente precisa muito pensar nisso nos dias de hoje, porque ainda tem gente que defende isso, né? Esse acesso, praia particular, áreas como aqui em Pelotas, né, gente? Aqui em Pelotas a gente tem uma das áreas mais nobres de Pelotas é onde? É Nas dentro do chateadas. Arroio Pelotas, sabe? Dentro, assim, as pessoas se pudessem fazer uma ilha, que nem os dubaizenses lá, e botavam a casa dentro do Arroio Pelotas. Então, um dos lugares mais que custam mais metro quadrado é ali, né? Então, essa apropriação das áreas naturais a serviço de uma hegemonia, né? Sim. Que eu acho que precisa ser discutida. Mas tá, enfim. O que está no nosso alcance, assim, para a gente poder fazer no nosso dia a dia coisas que vão contra esse pensamento. E eu sempre sou uma adepta da reflexão, né? Porque vocês ficam só refletindo e pensando. É isso aí que a gente fica fazendo mesmo. E graças a Deus, por conta disso, a gente se modifica, se transforma e cada vez tem a capacidade de pensar mais, né? Então, se eu Claro. estou num lugar que é confortável, eu tenho que ser a pessoa que vai desconfortabilizar os outros, entendeu? Eu É. acho que é nossa obrigação, assim. Se eu tô num lugar tipo, que eu posso falar, né? Então, vamos nesses espaços aí, ter o espaço branca, né, de classe média, vamos começar a incomodar aonde a gente está, porque é o que a gente pode fazer. E sim, eu acho que só fazer as pessoas pensarem, tipo, a pessoa vem assim com um dia azul, lindo, maravilhoso, que nem tá aqui pela hoje, né? Aí tu chega, dá um assoprão assim e vem uma tempestade de uma hora para outra na cabeça daquela pessoa. E a pessoa fica com uma barata atrás da orelha, não é nem uma pulga, né? Então eu acho que esse é o nosso papel. Porque não tem. Sim. O que que tu pode fazer enquanto individualidade, né? Nesse contexto, assim. Eu não Sim. sei. Pode fazer a sua parte de fechar a torneira? Pode, mas aí eu fecho a torneira na minha casa, tu fecha a torneira na tua casa, todos juntos fechamos as torneiras e nada acontece. E o teu cocô passa por onde? Porque não é isso. Como que tu vai exigir uma coisa de. Eu pensei muito sobre isso quando começou todo esse lance do corona, porque Uhum. tem muita gente que não tem nem onde morar direito, não tem água limpa
pra ficar lavando a mão, usando máscara, usando luva e álcool em Sim. gel, entende? Então, de novo, né? Até tem um cara que eu conheço ele é daqui de Itu, mas eu conheço ele só pelas redes, assim. E ele tem feito um trabalho de todo final de semana ele tá levando cestas básicas e kit de máscara, enfim, para as comunidades daqui da volta, né? E eu fiquei pensando sobre isso também em relação ao trabalho de educação ambiental, que normalmente a gente faz, esses trabalhos de projetos sociais, né? Eu já participei disso quando eu era mais nova, isso foi muito bom porque realmente eu saí, né, do meu senso comum, mas eu fiquei um dia ali, vendo aquela realidade que Uhum. um dia não é realidade pra ninguém, entende? Tu vê como se fosse um filme, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, que não existe projeto social sem continuidade mesmo. E é o que Não. esse rapaz tá fazendo. Todo final de semana ele tá fazendo isso, porque não adianta. Tu vai oferecer máscara pra 5 famílias e todas as outras que tem, sabe? E hoje em dia ele tá conseguindo acumular mais gente, enfim. Mas eu fico pensando o quanto que muitas vezes o branco ele entra nesse papel de novo, né? Ai, olha, eu sou salvador da pátria, fiz aqui um projeto social de um final de semana com 60 crianças e pronto, meu papel tá feito, lavei minhas Uhum. mãos. E aí é como a Vi falou aqui, né? Eu não vi essa imagem, Vi, mas ela falou: tem uma imagem de um condomínio que na sacada de cima tem uma doméstica e na de baixo um grupo de pessoas fazendo um churrasco ou coisa assim. Ou seja, né? Galera aglomerando enquanto tem. Na hora que tu começou a falar disso, eu já imaginei aquela outra imagem que é bem clássica, que um muro divide, né? Aquele Aham. prédio cheio de piscina em cada sacada. Tem uma piscina em cada sacada, cara. E Tem. do outro lado é a Guru. favela. Uhum. Sabe? É um muro que divide. A pessoa, ela abre a janela dela, ela nada naquela sacada olhando para a realidade. E ela tá bem. Ai, tá tudo bem. E eu E tu, entendo que no dia a dia tu realmente tu coloca uma venda, porque tu vai fazer o quê em relação a isso mesmo? exato, coloca vendas. A gente está vendado. E tu sabe, né, que eu acho que aqui no Brasil a gente associa muito a pobreza com a degradação ambiental. E aí a gente acaba aproveitando, né, essa associação, e Valeu, aí a Vi. gente começa a usar. Hã? A Foi Vi vai comigo, Vá? encaminhar a foto. Não. Ah, tá. E aí a gente começa a associar isso, né, a usar isso, essa nossa visão brasileira de que degradação ambiental é causada pela pobreza, e aí a gente começa a ser xenófobo, né? A gente começa a deixar brotar tudo de ruim. E aí eu tinha separado, que eu te mandei ali, um comentário do. O que ele era? Ele era governador do Rio de Janeiro ou prefeito do Rio de Janeiro? Agora eu tô Ah, confusa. O Sérgio não Cabral. lembro. Pois é. Tá, ele é caralho, entendeu? O Sérgio Cabral, em 2007, ele falou assim, no G1, tá? Eu colei aqui. Tem tudo a ver com violência. Você pega o número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Meier e Copacabana, é padrão sueco. Agora, pega na Rocinha, é padrão Zâmbia, Gabão. Isso é uma fábrica de produzir marginal. Tá? Isso ele colocou no G1. Tá? E aí tu pensa que ele é um representante do povo que foi eleito, né, para estar lá, que nem determinadas outras pessoas que estão eleitas hoje, e ele fala isso. Entende? E essa fala dele está carregada de tudo que é tipo de preconceito possível e imaginável. E não ajuda em nada, sabe? Nem o discurso ambientalista é total, é um cinismo, é um desserviço ao ambientalismo, né? Uhum. Então, uh, a gente precisa estar consciente dessas coisas, Valéria. Eu não sei até que ponto assim o que eu faço, o que tu faz, como indivíduos, né? Aonde chega, como reverbera, sabe? E Sim. eu sou meio contra esse discurso do cada um faça a sua parte. Eu acho isso muito romântico, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer
mais pessoas fazerem a sua parte. Então, que seja assim, sabe? Que Eu não sei seja até onde. alertando as pessoas de que elas não estão fazendo nem um pouco da parte delas, né? Inclusive eu, tipo, não estou me tirando disso. A Lari comentou aqui, né? Ouvindo vocês e separando lixo para colocar na rua. Primeiro dia que vou participar da coleta seletiva, novos hábitos para o novo mundo. Eu, quando morava em Pelotas, eu acabava separando lixo. E aí um dia tinha uma mulher passando, ela sempre passava lá na frente de casa, ela tava com um saco enorme, né? E ela só pega PET. E aí eu conversei com ela, né? E aí eu falei pra ela assim, eu falei assim, onde que tu mora e tal, né? Daí, enfim, peguei o contato dela e tal. E fiquei pensando, realmente, né? O mínimo que eu posso fazer é separar e colocar na coleta seletiva. Mas se eu entregar diretamente pra essa pessoa, eu já sei com quem eu tô ajudando. E eu comecei a oferecer a garrafa PET pra ela. Meio que por um tempo eu comecei a deixar a garrafa ali e tal. E eu percebi que sim, eu poderia estar fazendo a diferença para essa pessoa específica. O que muitas vezes na própria coleta seletiva a gente não ajuda muito também, né? A gente acha que está ajudando bastante, mas muitas vezes aquilo tá sendo só para Sanep, no caso aí em Pelotas, né? E eu Não sei como que tendo a tá dizer. agora, no caso, mas naquela Eu tendo a época. defender uma visão de que isso é um pouquinho mais marketing do que qualquer outra coisa, assim. Tem um artigo antigo, mas bom, o cinismo da reciclagem, que eu até acho que era do Lairarix que ele fala, que ele coloca dados, assim, de quanto no Brasil é reciclado e quanto, tipo, tem que ser minerado de novo, sabe? Que não tem a ver com isso, tem a ver mais com a venda de alumínio mesmo. Eu lembro, e eu acho que na escala micro se explica bem, quando eu trabalhava na prefeitura de Canguçu, uma escola fez um projeto de educação ambiental que as crianças tinham que levar latinhas para a sala de aula. Muito cuidado com esses projetos, né, gente? Então, tinha que levar latinhas para a sala de aula. E aí, uma professora sensacional ficou na dela, só olhando, só observando o projeto. E aí, ela fez uma pesquisa, né? E ela identificou que no período do projeto de educação ambiental da escola, tá me vendo, Valéria? Ou tá cortando aí? Tô te vendo. Tá. No projeto de educação ambiental da escola, quadriplicou a venda de refrigerantes no barzinho do colégio, né? Então, sim, Larissa, novos hábitos para o novo mundo, mas a gente tem que repensar esses hábitos, né? A gente tem que repensar, antes de tudo, o nosso consumo. E eu converso muito aqui em casa, e uma coisa que às vezes eu sei que dói para quem come carne, vai doer, mas vai passar. Que nem a Tatiana lá. A gente vai ter que. E a Sabrina Fernandes também, o canal que a gente vai passar para vocês depois, que é o Tese 11, a Sabrina Fernandes fala duas coisas. Descarbonizar a economia, né? A gente precisa sair de uma ideia de matriz energética de carbono, né? De combustível fóssil, de queimar coisas para produzir energia, em direção ao futuro. E aí, claro que tem muita pesquisa sendo feita nisso, né? Ao futuro do combustível, né? E a gente precisa repensar os nossos hábitos alimentares, porque vaca de produção de carne, pecuária, né? É uma das atividades que mais impacta. A gente se fica comovido com o... Era uma preguiça, né, queimada, ou era um tamanduá queimado na cerca? Era um tamanduá mirim queimado na cerca no incêndio da Amazônia, né? Que ele viralizou a foto do tamanduá carbonizado, assim, né? A gente se comove com o tamanduá, né? Mas a gente esquece que o desmatamento da Amazônia é para plantar, a gente corta a árvore seculares, né? Para plantar milho, soja, sei lá o que mais, que em 70% vai virar ração de vaca que a gente vai comer, né? Então, isso a gente precisa. Precisa todo mundo tornar vegetariano, vegano para amanhã? Não, não é isso, né? Precisa Mas todo mundo entender o que né? vem antes. Exatamente, ter consciência dos seus hábitos, sabe? Então, eu vou reduzir aqui o meu, vou comprar
creme que produza menos plástico, que tenha menos plástico, comprar o refil da Natura, ótimo, sabe? Mas não fica só nisso, sabe? Não fica só na Busque reciclagem, sempre pensa, mais, né? Sim. buscar sempre o antes, né, Valéria? O É antes que e na verdade depois. são 4 R's, né? Putz, e agora? Reutilizar, reciclar, repensar Reduzir, e reduzir. reduzir, Tá. é. Então eu Porque é o acho que isso, principal, assim, né? Porque tu vai reduzir, começar a consumir cada vez menos e isso. Eu acho que é assim, eu lembro que quando eu era mais nova, assim, aqui em Itu tinha muito rodeio, né? E aí eu lembro que meus amigos, eles sempre falavam: "Ah, mas eu não tô indo por causa do rodeio. Eu tô indo por causa do show", porque normalmente tinha rodeio, né? Então tinha essa questão dos maus tratos com os animais, mas tinha os shows de sertanejo, universitário, essas coisas. sim. Ah, eu não tô indo pelo rodeio, eu tô indo pelo show. E aí eu sempre falava: "Mas tu tá financiando isso. O show só existe por causa do rodeio, entendeu? Tu pode ir em outro show que não tem um bicho sofrendo, entendeu?" E essa é a mesma questão, né? Tudo bem, eu sei que teve muita gente que não deixou de ir, mas eu sei que também que teve bastante gente que pensou sobre isso, né? Sim. E do mesmo jeito, essa questão da Coca-Cola. Tá, tu não tá deixando de consumir Coca-Cola, sabe? Não é isso, ai, por causa do plástico. Não, tem toda uma questão atrás. É a mesma coisa que a Ana Coy sempre traz em relação à roupa, né? Roupa. Porque a, o sistema têxtil, ele gasta muita água, ele polui muito o meio ambiente também, né? Esse vestido que eu tô, ele é praticamente plástico. A cada vez que eu lavo ele na máquina de lavar, essa água, ela tem microplásticos que vai para o oceano. Então é a partir disso que eu começo, tá, beleza, eu já tenho essa roupa, ela já tá aqui comigo, vou jogá-la fora? Não, se eu não quiser mais ela, eu posso doar ela para alguém que não tem roupa, por exemplo, eu não preciso jogar fora. Mas eu preciso consumir de novo uma roupa que tem plástico? Quando eu for comprar alguma roupa? E pensar, eu acho que também, eu acho que vai muito ao encontro do que a gente está nesse nosso movimento interno, né? O que é que te faz feliz realmente, sabe? E aí eu vi esses dias um vídeo no YouTube e eu fiquei pensando muito naquilo, meu. O que te faz feliz é trocar de tonelada de ferro que tem na tua garagem todo ano, sabe? Ele falou assim: qual é o nosso ideal de consumo? Comprar um carro, achar que isso nos faz feliz, né? E aí no outro ano, aquela tonelada de metal, ela não te faz mais feliz. Aí tu vai comprar outra tonelada de metal para deixar na tua garagem, né? Então, e aí de novo, eu acho que não é, né, Valéria, julgar, ficar apontando o dedo e julgando, porque tu faz isso, porque tu come carne, porque tu tem um carro. Não, Não não é tem nada a isso. ver com isso. Isso é uma questão de que a pessoa tem que trabalhar dentro dela se ela se sente acusada, sabe? Não é isso. Sim. É, é pensar o que te faz feliz. Será que é comprar 300 sapatos? Acho que foi, eu não sei se foi, não foi o próprio Leonardo lá do núcleo que botou alguma coisa no. Alguém colocou no Face o que estava sendo mais inútil nessa quarentena. E aí eu abri meu armário aqui e pensei, sapato, sapato. Inútil, total inútil. Não uso mais sapato, só tô de pantufa ou com um tênis, que é o que eu saio, entende? E faço tudo. E aí é esse tipo de coisa. O que te faz feliz, assim? É comprar. E tudo tá ligado aos nossos hábitos de consumo, sim, né? Consumo, independente do consumo que for, né? Independente do consumo que for. Porque aí também tem esse Leandro Assis Ilustra, que eu falei para vocês, a tirinha de ódio, ele até coloca assim que a blogueira tá fazendo propaganda de umas máscaras, né, super mega de marca, Ah, né? eu A marca vi. é Caralho. anos, a marca. Eu achei sensacional. E ele quis comparar com a Elos, eu acho, né? Não sei, mas Pode anos. ser. E aí tu fica pensando que também não adianta tu consumir coisas só porque são sustentáveis, porque aí aquilo é mais. É pro teu ego de verdade, assim, eu sou uma pessoa sustentável, que consumo só coisas sustentáveis, ou aquilo tá conversando contigo internamente, sabe? E é muito difícil manter a coerência, né, Vá?
Sim, meu, eu lembro Eu que acho que quando é o eu mais entrei difícil. nessa vibe aí de consumo, de lixo e não sei o quê, eu fiquei louca, assim, né? Quem. A Vita participou dessa fase aí da minha vida. E eu fiquei loucona, eu não conseguia entrar no mercado. Teve um dia que eu surtei dentro do mercado e eu fiquei olhando todas as embalagens. Não foi, tipo, eu pensei assim, cara, tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. Por mais que a gente consuma o que tem dentro, tudo que tá na volta é lixo, né? E aí comecei a noiar e tal. E eu lembro que nessa época eu comecei a ter muita ansiedade. Então o que aconteceu? Teve um dia que eu tava no mercado, eu já tava conseguindo entrar no mercado de novo, e eu tava com muita ansiedade. O que que eu fiz? Eu comprei dois salgadinhos Já tô e conseguindo entrar bombom no e mercado. chocolate. E aí, tipo assim, totalmente contra o que eu tava pregando, entendeu? Tô comendo salgadinho de requeijão, né? Tipo chips, que é uma merda pra mim, que é uma merda pro meio ambiente, que é uma merda aquela porra daquela embalagem. E aí eu fiquei, tipo, puro ego, né? Eu falei assim, nossa senhora, ó aqui, o ego tomou conta agora, né? E eu fui lá e, tipo, sair, tipo, cheguei em casa comendo, já tinha terminado de comer. Ou seja, tipo, foi um lixo que durou, sei lá, 30 segundos, Dois né? Dois segundos. minutos, É. sei lá. E aí eu lembro que, inclusive, me fez pensar isso. O quanto que não consumir mais gera uma ansiedade muito grande. Que você fica assim, meu Deus do céu, mas eu nunca mais vou poder comer salgadinho, então. Porque tá errado, entendeu? Só que, na Sim. verdade, eu tava com um conflito, né? Por isso que eu quis tanto comer o salgadinho, porque tava indo contra tudo que eu tava querendo. Ai, muito É. louco. Deixa eu só ler aqui as coisas, porque falaram muita Sim, coisa agora. vai. Ai, meu Deus do céu. Tá. Alguém. Por que que ele volta pro último? Meu Não Deus. sei. Tá, a Dália comentou. O ser humano colocando pra fora o A seu Delícia. verdadeiro eu. A Dalice, que por força de lei estava adormecida, meio que na marra, ganhando apoio e foram acordados por ódio, mal e tudo de ruim. Isso aí é uma das coisas que quando o Bolso foi aceito lá na presidência, eu fiquei pensando, meu, beleza, ótimo, foi escancarado agora, né? Porque todo mundo que pensava merda tava assim, ai, não posso falar merda, não posso. Né? Tipo, Não posso ser politicamente incorreto. se sentindo assim, Agora tá sendo politicamente o correto. oprimido, entendeu? Tipo, a pessoa tava se Sim. sentindo a oprimida, né? Porque, eu não posso falar que preto tem que morrer. Eu não posso falar que gay tem que morrer, Que gay não é entendeu? gente. Que gay não é gente. Enfim, né? Breve comentário sobre isso. E a Camila colocou, pois é, muitas vezes quem fala que o pobre é que causa os problemas ambientais geralmente faz igualmente menos ou pior, já que quanto maior o poder de consumo, pior o impacto no meio ambiente. Exatamente. Tá aí. Aí, Lari, o que tu comentou das cooperativas, sim, vai para as cooperativas, mas o que me fez pensar naquela época foi que vai para as cooperativas, mas não vai para a família do lado da minha casa, entende? Só quem trabalha nas cooperativas que vai receber, ainda assim não chega, entende? Por isso que eu comecei a querer oferecer essa ideia que a Lari, que a Vi falou. Lá em casa passa um coletor para pegar todo o nosso lixo reciclável. Imagina se ficasse um coletor responsável por uma parte de cada bairro, ia ajudar muita gente, realmente, porque daí você ia ter um mais fechado, assim, né? É por região, no caso, né? Mas aí quem que organizaria isso, né? Ou será que precisa ser o coletor passar? Ou pode ser alguém que tem uma grande caminhonete e ela pode passar por todo o bairro e entregar até esse coletor, para ele não ter que ir a pé E carregando imagina. todo aquele lixo, né? Exato, e eu ia falar isso. Imagina que legal se além de tudo isso fosse um trabalho que não fosse considerado indigno ou subtrabalho ou sobrevivência só, né? Que fosse Sim. uma coisa que a pessoa tivesse ali a dignidade da pessoa humana garantida, né? Que é da nossa Constituição, assim como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a saúde, né? É direito fundamental. Então, essa dignidade que muitas vezes é retirada, né, de quem trabalha com coleta de resíduos sólidos. Nome bonito. Ia ser tão bonito também, né, se a gente pudesse fazer com que esse sistema não gerasse esse tipo de indignidade das pessoas. Só Sim. um parênteses.
E a Vi também comentou assim, e temos que repensar o não comer carne também. Não adianta eu não comer carne se eu comprar só os produtos vegetarianos da Sadia. Sim, cara, tipo, então agora eu só vou ficar comprando coisas Da que Seara. são, tipo, que são de uma grande indústria, mas eu não vou ir na feira toda semana comprar do pequeno produtor, né? Isso é um. E fazer a minha própria comida. Tipo, meu, então continua Chegasse. comendo carne, sei lá, sabe? Chegasse num ponto fundamental, eu acho, porque isso é uma. Agora eu vou fazer propaganda da Chácara das Camélias. Isso é um ponto, eu acho. A Dalice é tia do Pedro, ela tem uma chácara que fica bem no centro de Arroio Grande, é uma chácara histórica, lá é um prédio histórico, e ela vende comida orgânica, né? Vegetais orgânicos produzidos por ela. Então, isso é muito importante, a gente parar de comprar no mercado, né, no grande mercado, no Carrefour, sei lá eu, qualquer outro que a gente possa pensar aí, e Walmart. comprar na feira. O trabalho é o mesmo, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que já é assim, um baita serviço, que é fazer A economia local. render, né, o dinheiro, digamos assim, das pessoas que moram mais perto de ti, né? Fazer Economia a cadeia local. local circular. Então, esse também foi só um ponto assim que eu lembrei, porque eu acho que aí tá um ponto chave do que tu falou. Não, E a, e até isso. Não pode falar. não, eu ia dizer que a E a relação da relação. comida, que tu falou do salgadinho, que tu tava quase morrendo, né, de vontade de comer um salgadinho porque aquele salgadinho representava o teu luto. A gente precisa repensar essa nossa relação com o alimento, porque por que que eu preciso daquele salgadinho, né? Por que que eu preciso me entupir É daquilo? memória, né? É Sei lá, eu emoção amo curar a pura. criança interior. É. Aí a Vi já começou a polemizar aqui, né? Tipo, também, é preciso comprar roupa nova? Não. Isso daí é uma das coisas que eu sempre falo. Cara, já tem roupa pra todo mundo no mundo. Sabe? Não tem por que produzir mais roupa. Você não precisa comprar numa loja que tá vendendo calça por 10 reais. Vai num brechó e tu compra uma calça boa por 10 reais. Que não é mais útil pra alguém. Mas ela já não tá fazendo mais parte do sistema. Não precisou ser. Tipo, ela já existe, sabe? Essa calça, ela já Uhum. existe. A calça que tu tá precisando, ela já existe. Ela não precisa ser produzida, sabe? E aí, de novo, e os ecocopos de silicone? Sabe? Meu, é eco, mas ele demora mais ainda. Tipo, se tu perder, se ele rasgar, sei lá, se acontecer alguma coisa, fudeu, entendeu? Tipo, é pior ainda. E Uhum. eu vendo, né, uns copinhos de plástico e que eu comprei por sei lá quanto no Mercado Livre. E depois eu fiquei pensando assim, gente, isso aqui foi produzido na China, provavelmente por trabalho escravo, e eu tô querendo fazer um serviço sustentável. Eu não consegui vender os copos. Porque eu não acreditava. Tava vendendo por 5 pilas, sabe? E eu não consegui vender os copos. Eu sei que a energia que eu joguei neles foi de tipo assim, meu Deus do céu, eu tô fazendo um desserviço à comunidade, não tô. Tudo bem, não que as E, pessoas precisem consumir copo descartável, né? Mas sei lá, então vamos usar copo de alumínio, sei lá, né? Acho que muita coisa vai sempre voltar, né? sim, sempre vai ter um problema, né, Vá? Mas o que que eu acho, assim, que é importante, assim, para a gente ir já para o final, porque daqui a pouco a gente já não tem mais tempo. É, que vai desligar. Cada pessoa assume, tipo, vai puxar a brasa pro seu assado, entendeu? Cada pessoa puxa a brasa pro seu assado, não importa. E a gente precisa entender a cabo de quem que está esse serviço que a gente está pegando, sabe? A gente está usando. Então, por que que eu estou comprando? De quem é que está produzindo? Por que que eu preciso daquilo? A quem isso está servindo, sabe? Quem é o dono disso? Que família do Brasil é das capitanias hereditárias que é dona disso ainda? Sabe? Então pensa, sabe? É só pensar, raciocinar, refletir. Eu acho que já é um grande passo. Sim. E antes de finalizar, que daqui a pouco vai fechar, a Lari comentou que ela ficou de cara que ela viu um cara fodão de radiestesia, e isso daí tem a ver com espiritualidade, né? E abundância falando que não é pra comprar roupa usada, coisa usada, porque tem a energia da peça. Bom, aí entra o Teta Healing, né? Faz uma limpeza, meu. Limpa energeticamente essa peça. Tu não precisa ficar com a carga energética que essa peça tem, né? Ou você nunca vai morar em lugar nenhum, você nunca vai consumir, tipo, nada de lugar nenhum, porque tudo tem uma energia impregnada, né? Eu também fico Dá. de cara com Para de isso. seguir esse cara já. O Feng Shui também fala isso, né? Que a gente tem que pegar coisas novas. Mas o que que é novo?
foi feito numa indústria. Uma pessoa que está sendo explorada. Já tem a energia dela ali, sabe? Vai fechar. Que droga. Que saudade! Te amo! Eu também. Tchau. Muito Tudo bom. de bom. Consumo consciente. Be happy.